Glória a Deus. Vamos abrir lá no livro de Tiago, irmãos. Glória a Deus. A Bíblia está javelinha sem as marcações. Então, às vezes, é mais difícil para achar o livro. Tiago, Epístola Universal do Apóstolo Tiago. Eu vou ler aqui a partir do capítulo 1, irmãos. Que o Senhor colocou no meu coração. À tarde eu tirei um momento para estudar a palavra, orei ao Senhor. E essa palavra veio ao meu coração, que eu possa está trazendo aos irmãos, que seja alimento para todos, amém? Tiago diz, meus irmãos, não estou lendo no 2, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma parte para outra. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que a nossa fé, irmãos, ela tem que ser genuína, ela tem que ser, estar em nosso coração com confiança ao único que nós cremos, que é o Senhor Jesus. A fé no qual o Senhor nos ensina, que eu sempre digo, sempre prego, que é a fé que o próprio Deus coloca em nosso coração, no nosso ser. Não é uma fé que ela vem de fora, ela é de dentro para fora, porque é o Senhor que trouxe essa fé na palavra e todas as ações que acontecem em nossas vidas, a nossa própria fé que fala, como o pastor acabou de ministrar aqui um testemunho, que para o servo de Deus não acontecerá nada sem a permissão do Senhor. Pode acontecer qualquer coisa, o carro pode travar, o carro pode quebrar, a roda pode sair, a direção sair na mão dele. Pode acontecer várias coisas, irmãos, mas nós temos a fé, como nós estamos lá em Salmo, que nós levamos nossos olhos para o monte, da onde vem o nosso socorro. Este versículo está cravado no nosso coração, irmãos. Nós não temos o que temer os homens, nós não temos que temer as circunstâncias, não temos que temer a notícias, a tudo que está ao nosso redor, irmãos. Se a gente for olhar, nós podemos ficar nesse versículo que diz que, no verso 6, que fala, peça, porém com fé, não duvidando. Se nós pedimos algo para o Senhor em oração, nós temos que vigiar para a gente não fazer aquela oração no fundinho do nosso ser humano, imperfeito, cheio de falhas. A gente está fazendo uma oração e lá no fundinho tem aquela vozinha, será? Será que vai acontecer? Será que Deus vai agir? Acho que não. A gente não pode, a gente tem que vigiar quanto a isso. Porque nós temos que orar, pedir ao Senhor coisas que ao nosso ver, aos olhos do mundo, parecem impossíveis. Eu sei que vocês têm as suas orações que parecem coisas impossíveis de acontecer, como eu tenho as minhas, parecem coisas que são impossíveis de acontecer, mas a palavra diz que a oração de um justo, tem justo aqui nessa noite? Glória a Deus por isso. Aleluia, Jesus. Somos justificados, irmãos, pelo sangue do Senhor Jesus. E a palavra diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E creia que isso é verdade,
verdadeira. Afirma e reafirma no seu coração que este versículo ele é real, ele é vivo na minha vida e ele é vivo na sua vida. Pelos testemunhos que vocês têm, que eu tenho, que nós temos de outras pessoas que a gente conversa, outros irmãos, que Deus ele é vivo. A oração de um justo, a oração de joelho, a oração de uma mãe, a oração de uma filha, a oração de um pai, a oração de um amigo fiel que intercede pelo outro, a oração de um irmão pelo outro, a intercessão de um irmão pela igreja. Nós viemos aqui nessa quarta-feira porque nós cremos no poder da oração, irmãos. Glória a Deus por isso. Nós não estamos aí a fazer, como diz o mundo, a debutar, né? Nós já vamos lá para 15 anos de ministério mês que vem. 15 anos, irmãos, em que às vezes nós mesmos poderíamos pensar que não ia dar, que a igreja estava assim, assado, veio o Covid, a igreja fechou, os irmãos tiveram dificuldades, muitos ficaram doentes, irmãos ficaram internados, naquela condição de que quem fosse internado com o vírus, se tivesse alguma doença, se tivesse alguma coisa, não voltaria vivo. Temos o testemunho vivo da irmã Maria. A irmã Maria cheia de comorbidade, como eles falavam. A pessoa tem diabetes, pegou Covid e esquece, não vai voltar. Olha ela aí, fruto de oração, glória a Deus. Fruto de oração, fruto de fidelidade de um justo. Porque a palavra diz que o Senhor, Ele ouve oração, irmãos. O Senhor ouve a oração do povo dele, irmãos. O Senhor não ouve qualquer oração, não, irmãos. A palavra diz que a oração de um justo. Ele não fala a oração de qualquer ser humano. Ele deixa bem claro, a oração de um justo faz efeito, irmãos. E nós cremos nessa palavra gloriosa. E aqui, nós sabemos que aqui o apóstolo Tiago está falando que a prova da nossa fé, ela produz paciência em nossas vidas. Porque, irmãos, tem coisas que a gente está orando e está demorando muito. Tem coisas que podem demorar mais 10, 20, ou não sei quantos anos, irmão, mas nós cremos e nós colocamos diante de Deus, que nós cremos, a nossa fé está ali firmada que vai acontecer. Não importa se é hoje, se é amanhã, porque nós sabemos que o Senhor está no controle da minha, está no controle das suas vidas, irmãos. Glória a Deus por isso. Nós não podemos duvidar, irmãos. Não pense. No 6 diz: peça, porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Se você orou por alguma coisa, se você tem fé que o Deus que você serve, Ele quer só coisas boas para a sua vida, você ora e aguarda. Não duvide. Não pense que está demorando muito. Não questione Deus. Não murmure. Porque senão você fica aqui que nem no verso, que sua fé fica como a onda do mar. Um dia você crê, glorifica, exalta, louva, pula de alegria. Aquilo não acontece tanto que você quer que aconteça. Outro dia você está murcho. E o Senhor não se agrada disso. A nossa adoração, ela tem que sempre estar ali no fogo de Deus. Nosso coração queima de amor para o Senhor Jesus. No dia ruim, no dia mau, no dia que nós estamos sofrendo de alguma dor física, o dia que a gente está sofrendo por um luto, o dia que a gente está sofrendo por falta de financeiro. Tantas coisas, irmãos. Mas o nosso amor, a nossa devoção, o nosso temor pelo Senhor, qualquer lugar que você esteja, irmãos. Às vezes não tem oportunidade de você estar aqui. Lá na cidade da minha mãe, eu fui conhecer algumas igrejas.
fui visitar igrejas, fiz aos irmãos, fui muito bem recebida na igreja, na Assembleia de Deus. Os irmãos, é como nós, irmãos. É igreja assim, maior que nós, mas é poucas pessoas, irmãos. Não pense. Poucos. Aí você vai num culto, você vai no outro, você vê aquela adoração daquela irmãzinha, você sente a presença de Deus, porque ela está ali sinceramente, verdadeiramente adorando ao Senhor. E é isso que importa, irmãos. O que importa, irmãos, é a gente estar ligado no trono de Deus. É isso que importa. Se você vai para um lugar, eu sinto falta de ouvir a palavra. Eu sinto falta de ouvir a palavra, de adorar a Deus. Então eu busco. Se eu vou lá, eu fui buscar. Encontrei, fui muito bem recebida. Toda vez que eu vou, eu sou recebida nessa igreja muito bem. Eu me sinto bem lá. Mas, mesmo que vai chegar um tempo que não haverá mais portas como essa, né, irmãos? A palavra diz que as pessoas vão chorar, clamar para uma portinha, para ouvir uma palavra, receber uma oração. Cadê aquele povo que passava para lá e para cá, aqueles bobão de terno, que ia toda hora lá dar dinheiro para o pastor? Nós não estaremos mais nesse mundo, glória a Deus. E eles clamarão por uma porta. Pode ser que nem uma Bíblia terão o direito de ter na casa deles. Será proibido. Muitas coisas estão para acontecer, irmãos. O que importa, irmãos, é que a gente esteja firme dia após dia. Hoje eu estou firme, eu adoro ao Senhor, eu quero ser melhor a Deus. Eu não quero, irmãos, estar aqui junto a esse versículo em que diz, no 8, o homem de coração dobre, ele é constante em todos os seus caminhos. Uma hora adora, outra hora já não adora muito, uma hora quer ir para a igreja, outra hora já acha que a igreja não tem nada a ver, posso ficar na minha casa, orando aqui mesmo. Nós estamos firmados na fé do Senhor, porque o Espírito Santo, Ele nos traz. Nós viemos aqui com alegria no coração. Nós viemos aqui porque nós queremos ouvir a palavra, queremos ouvir os irmãos, o testemunho maravilhoso, o louvor, e vamos para casa renovados. Não há muita coisa. Senhor Jesus é simples, o culto é simples, o louvor é simples, a palavra do jeito que for pregada por irmãos simples, ela entra no coração da mesma forma do que pessoas que têm teologia, doutores, estudiosos. Ela entra, irmãos, ela faz efeito, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Glória a Deus por isso, irmãos. Então, irmãos, que você possa fazer esse estudo dentro de você mesmo. Se você, muitas vezes, você não desconfia, você não duvida. Não pode duvidar, irmãos. Se Deus está falando, irmãos, é porque nós já duvidamos alguma vez. Ou a gente vai duvidar algum dia. Então, o Senhor, a palavra que sai do altar, ela nunca é vazia, para os irmãos que estão ouvindo. Sempre tem um propósito na palavra de Deus. É que eu sempre oro, que ela faça primeiramente o efeito na minha vida. Porque somos, como foi ministrado na outra pregação, seres imperfeitos, amém? Não há pessoa perfeita diante de Deus, não há o maior pregador, não é a maior cantora de louvor, não há o maior missionário, o menor. Não existe isso, irmãos. O Senhor nos vê como servos, como ovelhas do aprisco dele. A ovelhinha saiu lá, o Senhor já está ali para cuidar, para trazer de volta. Agora, quem quer ser uma ovelha rebelde, desgarrada, o Senhor Jesus, Ele não vai pegar e estrangular a ovelha, você vai ficar aqui, não. Nosso Deus não é assim, irmãos. E glória a Deus por isso. Porque o amor que a gente sente por Ele é um amor tão genuíno e tão puro, que nós queremos, por amor a Ele. Amém? Estar firmes na presença de Deus, até o último dia das nossas vidas. Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus por isso. Nós não queremos, irmãos, ser crentes
que um dia pensa uma coisa, outro dia pensa outra. A palavra de Deus diz que a gente tem que ser sim e não. A gente tem que ser as pessoas sérias. Aqui no verso 16, em Tiago diz: não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, a quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Sabei disso, meus amados irmãos, estou lendo 19, mas todo homem seja pronto para ouvir e ter tardio para falar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Nós não temos justiça, a gente tem que entregar tudo na mão do Senhor. Se alguém está te prejudicando, se você está triste com alguém, está magoado com alguém, entrega para o Senhor, que o Senhor faz a justiça dele, irmãos, e pede para o Senhor limpar o coração, porque hoje em dia as pessoas é muita guerra, muito ego, né? Guerrinha de ego. E a gente às vezes fica chateado com algumas coisas, até quando a gente fica até com as próprias pessoas próximas da gente, e a gente somos justificados pelo Senhor, e a gente tem obrigação, irmãos, obrigação de orar ao Senhor e o nosso coração liberar perdão para qualquer um que nos ofenda. É a palavra de Deus. Então, se a gente não consegue, irmãos, a gente tem que orar mais. Porque quando a gente libera perdão em situações, como a gente fica alegre, né? Nosso coração se enche de alegria quando você conseguiu, através do Espírito Santo de Deus, liberar o perdão para alguém, para alguma coisa que aconteceu, que fez mal para você. E aquilo apaga da sua mente, seu coração fica limpinho, e o que se acontece? Você olha às vezes para a pessoa, você sente uma misericórdia, sabe? Você não tem raiva. Ai, Senhor, põe tua mão, faz tua justiça. Você nem consegue ter raiva, porque o Espírito Santo de Deus mora em nós, irmãos. A palavra diz que o amor de Deus é a causa. Nós não temos consumidos, é a misericórdia de Deus. Amém, irmãos? Que a gente possa, em nome do Senhor Jesus, estar sempre atento, porque as tentações vêm, as provocações de Satanás vêm para a gente murmurar, como aconteceu. É difícil às vezes, assim, como que pode a gente estar guardando como pastor, ter cuidado com o carro, está sempre no mecânico, sempre cuidando, e acontecer essas coisas, irmãos. Não importa, o que importa é que Deus livrou. Deus livrou e nós estamos aqui. Nossa confiança está no Senhor, amém, igreja? A oração que é poderosa, irmãos, porque nós não sabemos de absolutamente nada o que pode acontecer nas nossas vidas daqui nem um minuto, quanto mais daqui a alguns anos. Aqui no capítulo, para encerrar, eu vou ler no capítulo 4, a partir do 13, diz que: Ei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida, é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. A nossa vida está no Senhor, amém, igreja? Amém. Confiamos no Senhor, nosso hoje, nosso amanhã. Basta cada dia o seu amor. Em nome do Senhor Jesus. Quero declarar a bênção na vida dos irmãos. Quero declarar que cada irmão possa ser fortalecido através dessa palavra. E jamais murmure, e jamais possa estar orando sem confiança plena, total no Deus que você serve. Amém? Em nome do Senhor Jesus, agradeço pela oportunidade.